A Torre da Morte, o segredo sombrio que abatou o califado abássida. Bagdá, 861 d.C. Uma visão macabra pairava sobre a cidade, um corpo em decomposição pendurado na torre de execução, desafiando o tempo por 127 dias. Mas o horror não parava aí. O fedor insuportável sentido a quilômetros de distância afugentava mercadores e assombrava gerações de crianças em seus pesadelos. E o pior, não foi um acidente, foi uma guerra psicológica calculada, orquestrada pela mais avançada civilização da época. Prepare-se para desvendar 3 verdades que abalarão sua percepção sobre a justiça medieval. Uma delas, um método de execução tão brutal que até outros governantes islâmicos o baniram. Outra, como essa única torre ceifou mais vidas do que cruzadas inteiras. E a prova está guardada. E a terceira, uma descoberta arqueológica de 1987 que forçou historiadores a reescreverem os livros. Estamos falando da torre de execução do califado abássida. Uma estrutura tão aterradora que mães a usavam para disciplinar seus filhos. Comporte-se ou acabará alimentando os corvos. Ao final deste vídeo, você entenderá por que essa história foi deliberadamente enterrada por mais de 700 anos. Antes de subirmos juntos essa torre da morte, clique em inscrever-se. Confie em mim, você vai precisar para o que vem a seguir. Porque o que estou prestes a revelar prova que, às vezes, as sociedades mais civilizadas criam as punições mais bárbaras. Imagine a cena. O século IX. Bagdá, a maior cidade do planeta, com 2 milhões de habitantes, enquanto Londres mal chegava a 20 mil. O califado abássida se estendia da Espanha à Índia. Era a era de ouro da civilização islâmica, com avanços em álgebra, preservação da filosofia grega e a criação dos primeiros hospitais públicos do mundo. Então, como o império mais iluminado da época concebeu algo que faria a Europa medieval parecer misericordiosa? Aqui está o que ninguém te conta sobre a justiça medieval. Não era apenas punição, era teatro. Execuções públicas eram o Netflix da Idade Média, com a diferença que a aposta era a própria vida. A arquitetura da execução não era aleatória. Cada viga, cada plataforma, cada ângulo de visão era calculado psicologicamente. Em Bagdá, isso atingiu o ápice sob o califa al-Mutakil. Ele não queria apenas executar criminosos, ele queria criar um monumento ao próprio medo. E o mais intrigante, enquanto reis europeus ainda usavam forcas rudimentares e blocos de corte, al-Mutakil consultava arquitetos, matemáticos e até médicos para projetar a máquina de matar perfeita. Por que isso importa hoje? Porque essa torre não moldou apenas a justiça medieval, ela revolucionou a forma como o poder se manifesta através da arquitetura, do Coliseu às prisões de segurança máxima modernas. O DNA dessa torre percorre todas as estruturas projetadas para intimidar. Mas em 847 d.C., al-Mutakil encomendou algo que assombraria Bagdá por séculos, algo que faria soldados endurecidos vomitar, algo tão eficaz em quebrar espíritos humanos, que contribuiria para a queda do maior império de sua época. Não saia ainda, porque o que vou revelar mudará completamente sua visão sobre a relação entre arquitetura e poder. A torre mede exatamente 22 metros de altura, não 20, não 23, exatamente 22 metros. Por que essa altura específica? Porque os arquitetos de al-Mutakil calcularam a elevação precisa para o máximo impacto psicológico. A 22 metros um corpo pendurado seria visível de todos os telhados do centro de Bagdá, mas ainda próximo o suficiente para que as multidões vissem as expressões faciais nos momentos finais. Mas aqui está o que nem os historiadores contam. A torre não era apenas sobre altura, era sobre preservação. Segundo as crônicas de Al-Abari, que estava lá documentando tudo, a torre possuía um sistema de preservação revolucionário. A plataforma de execução tinha calhas de cobre que drenavam fluidos corporais para câmaras de coleta abaixo.
Ganchos especiais eram posicionados para maximizar a circulação de ar ao redor dos cadáveres. Até a madeira era tratada com óleos específicos para evitar que a decomposição afetasse a própria estrutura. Veja bem, outras culturas queriam execuções rápidas. Os abássidas queriam que elas durassem para sempre. A torre contava com galerias de observação em 3 níveis. A galeria mais alta era reservada à nobreza e dignitários estrangeiros. Sim, execuções eram entretenimento diplomático. O nível intermediário acomodava mercadores ricos e estudiosos. O nível térreo lotava todos os outros, às vezes mais de 10.000 pessoas, para execuções importantes. Mas espere, ficou ainda mais calculado. Os arquitetos instalaram placas de metal refletoras que redirecionavam a luz solar para a plataforma de execução, garantindo visibilidade perfeita, independentemente do clima ou da hora do dia. Eles até consideraram os padrões de vento para otimizar a disseminação daquela, digamos, guerra psicológica aromática. Al-Labari descreve como a sombra da torre era deliberadamente projetada para cair sobre o principal mercado de Bagdá durante o pico do horário de negociação. Imagine tentar vender pão sob a sombra da morte. A construção levou 3 anos e exigiu materiais de todo o império. Cedro libanês para a plataforma, cobre persa para as calhas, calcário egípcio para a fundação. Não era apenas uma estrutura, era uma declaração de poder imperial escrita em arquitetura. Mas aqui está o que Al-Labari tinha medo de escrever, o que ele apenas insinuou em linguagem codificada. O projeto da torre tinha uma característica tão perturbadora que nem mesmo esse cronista endurecido conseguiu descrever completamente. A torre incluía uma câmara especial sob a plataforma de execução, uma câmara que só seria descoberta por arqueólogos em 1987, e quando a abriram. Bem, essa descoberta provaria que tudo o que pensávamos saber sobre a justiça abássida era apenas a ponta do iceberg. Os corpos não eram apenas deixados pendurados, eram sistematicamente preservados usando um método que deixaria cientistas forenses modernos desconfortáveis. Ibn al-Jauzi documentou o que chamou de cerimônias de apresentação da justiça, e seus relatos parecem algo saído de um romance de terror. Os abássidas desenvolveram um processo químico usando sal, vinagre e óleos aromáticos que podia preservar um cadáver por até 6 meses, mantendo-o reconhecível. Não se tratava de descarte, era para o máximo impacto psicológico. Veja como funcionava o protocolo. Após a execução, o corpo permanecia pendurado por exatamente 7 dias. Durante esse período, guardas monitoravam a decomposição e aplicavam tratamentos de preservação 2 vezes ao dia. Familiares eram proibidos de recuperar o corpo, mas eram obrigados a visitá-lo diariamente e reconhecer publicamente os crimes de seus parentes. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre a Bagdá medieval. Isso não era crueldade aleatória, era engenharia social calculada. Os abássidas entendiam que o medo tem prazo de validade. Execute alguém e o pendure por 1 semana. As pessoas esquecem, mas preserve-o por meses, tornando sua morte um marco permanente no horizonte da cidade. Isso cria trauma geracional. Ibn al-Lori descreve multidões se reunindo todas as manhãs para verificar quais corpos ainda estavam pendurados. Vendedores vendiam comida e bebida para os espectadores. Crianças brincavam contando cadáveres. A torre havia se tornado literalmente parte da vida diária de Bagdá. A parte mais perturbadora: os abássidas categorizavam seus métodos de preservação por crime. Ladrões recebiam preservação básica, sal e vinagre. Criminosos políticos recebiam o tratamento completo, especiarias exóticas, embalsamadores profissionais, até retoques cosméticos para manter as feições. Por quê? Porque eles queriam que as pessoas reconhecessem exatamente quem estava pendurado ali, mês após mês. Embaixadores estrangeiros relatavam a seus reinos descrições detalhadas das execuções eternas de Bagdá. O imperador bizantino teria proibido seus diplomatas de visitarem durante a temporada de execuções.
porque eles retornavam traumatizados. No entanto, o protocolo de preservação teve uma consequência inesperada. Criou um mercado competitivo de visualização de execuções. Cidadãos ricos de Bagdá pagavam preços premium por apartamentos com vista para a torre. Anúncios imobiliários literalmente anunciavam a visibilidade da execução como um recurso de luxo. Contudo, uma execução em 861 d.C. quebrou todas as regras estabelecidas pelos abássidas. Uma execução tão chocante que quase desencadeou uma guerra civil e mudou o curso da história islâmica para sempre. A vítima, alguém que deveria ser intocável, alguém cuja morte provaria que absolutamente ninguém estava a salvo do apetite da torre. E o método usado nem estava no manual oficial de protocolo. Em 15 de março de 861 d.C., o príncipe Al-Massier assistiu seu próprio irmão pendurado na torre de execução da família. Esta não foi apenas mais uma execução real. Era o próprio filho de Al-Mutakil, o príncipe herdeiro, executado por ordem direta do califa, por supostamente conspirar contra o trono. Mas aqui está o que os registros secretos de Al-Masudi revelam. O príncipe não conspirava nada. Ele simplesmente questionou os métodos da torre durante um jantar de palácio. Pense nisso. Uma conversa casual de jantar sobre ética de execução levou à execução. Mas o método de execução usado quebrou todos os protocolos de preservação que os abássidas haviam estabelecido. Segundo Al-Masudi, cujos registros foram escondidos em arquivos egípcios por 200 anos por serem perigosos demais para publicação, o príncipe foi submetido a algo chamado exibição eterna. Em vez de enforcamento padrão, ele foi crucificado usando técnicas persas combinadas com engenharia romana, projetadas para maximizar a duração do sofrimento. O processo levou 18 horas. 18 horas. Mas aqui está o que chocou até os cidadãos endurecidos de Bagdá. Al-Mutakil fez disso um evento familiar. Toda a família real foi obrigada a comparecer. Príncipes, esposas, filhos, todos assistiram enquanto o príncipe herdeiro morria lentamente na torre que seu pai havia construído. Al-Masudi descreve como a multidão inicialmente aplaudiu, pensando que era apenas mais uma execução política. Mas à medida que as horas passavam, e eles perceberam que estavam assistindo um pai torturar sistematicamente seu próprio filho até a morte, o clima mudou para um silêncio horrorizado. Na 12ª hora, as pessoas estavam indo embora. Na 15ª, até os guardas lutavam para manter a ordem. Isso não era mais justiça, era loucura. O impacto psicológico foi imediato e devastador. Em semanas, 3 governadores provinciais declararam independência. A guarda turca começou a planejar seu próprio golpe. Aliados estrangeiros começaram a cancelar tratados. Por quê? Porque se Al-Mutakil podia fazer isso com seu próprio filho, absolutamente ninguém estava a salvo. O corpo do príncipe permaneceu em exibição por 127 dias, a mais longa preservação documentada na história abássida. Al-Masudi observa que, no 50º do dia, o corpo se tornou mais um marco do que restos humanos. As pessoas davam direções usando-o. Vire à esquerda no príncipe, continue após o mercado de especiarias. Mas o que os arqueólogos descobriram sob a torre em 1987 provou que essa execução proibida foi apenas o começo de algo muito mais sistemático e horripilante. Algo que explicaria por que o maior império de sua época entrou em colapso em menos de 2 séculos. Algo que nos forçaria a reescrever completamente a história da justiça medieval. Sei que isso está ficando sombrio, mas se você ainda está assistindo, você claramente está tão fascinado pelas verdades brutais da história quanto eu. Certifique-se de estar inscrito, porque na próxima semana revelarei as câmaras secretas de execução descobertas sob o Vaticano. E acredite, faz essa torre parecer misericordiosa. Mas primeiro, vamos terminar esta história, porque o que os arqueólogos encontraram em 1987 mudará tudo o que você pensa saber sobre os abássidas.
Em 1987, arqueólogos iraquianos, perfurando amostras de fundação para um novo edifício, fizeram uma descoberta que os assombraria por décadas. A 5 metros abaixo da fundação da torre, eles encontraram o que só pode ser descrito como um complexo de morte em escala industrial. Estamos falando de câmaras, no plural, 7 salas subterrâneas interconectadas contendo os restos esqueléticos de um número estimado de 12.000 pessoas. 12.000. Isso é mais baixas do que a maioria das guerras medievais produziu em décadas inteiras. Mas aqui está o que deixou o arqueólogo Dr. Karl al-Rashid fisicamente doente quando ele entrou pela primeira vez na Câmara 3. Aproximadamente 40% dos esqueletos pertenciam a crianças. A datação por carbono era inegável. Essas mortes ocorreram entre 847 e 1250 d.C., todo o período operacional da torre, mas os métodos de preservação usados no subsolo eram completamente diferentes das execuções públicas acima. Aqui embaixo, os abássidas estavam experimentando. A análise das câmaras revelou testes sistemáticos de diferentes métodos de execução, técnicas de preservação e protocolos de tortura psicológica. Eles encontraram evidências de experimentos de enterro vivo, estudos de fome controlada e algo que o relatório arqueológico chama eufemisticamente de testes de durabilidade de sujeitos humanos. A equipe do Dr. al-Rashid descobriu registros detalhados esculpidos nas paredes das câmaras. Os abássidas estavam tratando a execução humana como uma ciência, documentando os métodos ideais para diferentes tipos de crimes, diferentes idades, diferentes classes sociais. Mas aqui está a descoberta mais perturbadora. O complexo subterrâneo ainda estava em expansão quando os mongóis destruíram Bagdá em 1258. A torre não era apenas um local de execução, era um centro de pesquisa para aperfeiçoar o terror estatal. Pense nas implicações. Enquanto os reinos europeus usavam métodos de execução rudimentares e rápidos, os abássidas desenvolviam abordagens sistemáticas para maximizar o medo, o sofrimento e o controle social através da intimidação arquitetônica. Isso explica muito sobre o colapso abássida que os historiadores nunca haviam compreendido antes. O império não caiu por ameaças externas, caiu porque havia aterrorizado sua própria população até a submissão psicológica completa. Quando os mongóis chegaram em 1258, os cidadãos de Bagdá não lutaram. Estavam quebrados demais. Gerações vivendo sob a sombra da torre haviam criado uma população que associava resistência a sofrimento inimaginável. Os mongóis destruíram a torre em sua primeira semana de ocupação, mas o dano psicológico foi permanente. O relatório arqueológico de al-Rashid, publicado em 1989, mudou fundamentalmente a forma como entendemos a relação entre arquitetura e poder político. O design de prisões de segurança máxima modernas, a arquitetura de instalações de interrogatório contemporâneas, até os princípios psicológicos por trás de monumentos totalitários, todos remontam a inovações testadas pela primeira vez nessas câmaras. O legado da torre vive em cada estrutura projetada para quebrar espíritos humanos através da intimidação ambiental. Quando a escavação foi concluída em 1992, o governo iraquiano selou o local permanentemente. Muito perigoso para acesso público, alegaram. Muito perturbador psicologicamente para tours educacionais. Mas a verdadeira razão, mesmo 700 anos depois, é que as câmaras ainda pareciam assombradas pela crueldade sistemática que ali ocorrera. Esta única torre matou mais pessoas do que as cruzadas e mudou a jurisprudência islâmica para sempre. Hoje, se você caminhar por Bagdá, Damasco ou Cairo, notará algo interessante sobre a localização de edifícios públicos. Locais de execução, quando existem, são escondidos longe dos centros urbanos. Isso não é coincidência. É uma reação direta ao legado psicológico das torres abássidas.
O planejamento urbano moderno do Oriente Médio evita ativamente a criação de estruturas que possam servir como marcos de intimidação. A torre ensinou à civilização islâmica uma lição sobre a relação entre arquitetura e estabilidade social que influencia os princípios de design até hoje. Mas aqui está a pergunta que tira o sono dos historiadores. Quantas outras estruturas perdidas moldam as civilizações que estudamos hoje? Quantos sítios arqueológicos permanecem selados porque seu conteúdo é muito perturbador para consumo público? A torre de execução dos abássidas prova que, às vezes, as civilizações mais avançadas criam as crueldades mais sofisticadas, e, às vezes, os edifícios que construímos acabam nos construindo. Que outros pesadelos arquitetônicos estão esperando sob nossos pés? Deixe suas teorias nos comentários abaixo. Falando em segredos enterrados, na próxima semana revelarei as câmaras escondidas sob o Vaticano que fazem essa torre parecer um playground. Certifique-se de estar inscrito. Você não vai querer perder.